Parte 2, Capítulo 10. O Winston seguiu pelo caminho pincelado de luz e sombra, pisando em poças douradas, sempre que os ramos das árvores se distanciavam uns dos outros. Debaixo das árvores à esquerda, o solo era como um mar de jacintos. O ar parecia beijar a sua pele. Era dia 2 de maio. De algum canto do interior do bosque emergia o arrulhar dos pombos. Bem, ainda era cedo. A viagem não ofereceu nenhuma dificuldade e a garota demonstrou ter tanto controle da situação que ele não sentia tanto medo quanto normalmente sentiria. Parecia claro que podia confiar nela para encontrá-lo um lugar realmente seguro para um encontro. Em geral, não era possível supor que alguém estivesse mais seguro na zona rural do que em Londres. É claro que lá não havia teletelas, mas sempre se corria o risco de que o local fosse monitorado por microfones escondidos, que poderiam muito bem captar e identificar a voz de quem quer que por ali estivesse. Além disso, não era fácil viajar sozinho, sem atrair a atenção. Para distâncias inferiores a 100 quilômetros, não era necessário o visto no passaporte, mas, às vezes, havia patrulhas nas estações, examinando os documentos de todos os membros do partido, que eventualmente encontrassem, e fazendo perguntas indiscretas. No entanto, nenhuma patrulha aparecera, de modo que, ao sair da estação, Winston dirigira várias olhadelas cautelosas para trás, para garantir que não estava sendo seguido. O trem estava cheio de proletas, festivos e alegres, por causa do calor de domingo. O vagão, com assentos de madeira, em que Winston viajou, estava apinhado com os numerosos membros de uma só família, onde se incluíam desde uma vovó desdentada até um bebezinho com cerca de 1 mês. Pretendiam passar a tarde com os parentes do interior e, como explicaram a Winston, sem nenhuma cerimônia, comprar um pouco de manteiga no mercado negro. O caminho se alargou. Em 1 minuto depois, Winston chegou à trilha mencionada pela garota. Uma simples picada aberta pelo gado, que costumava passar por ali e mergulhar mata adentro. Winston não trazia relógio, mas não haveria de ser nem 3 da tarde. Os jacintos formavam uma camada tão densa sob os seus pés que era impossível andar sem pisar neles. Winston se ajoelhou e começou a colher alguns, em parte para passar o tempo, em parte pela vaga ideia de que seria agradável ter um ramo de flores para oferecer à garota, quando eles finalmente estivessem a sós. Já tinha reunido um buquê razoável e estava aspirando levemente o seu perfume enjoativo, quando um ruído logo atrás dele o fez gelar da cabeça aos pés. Era o estalido inconfundível de um pé pisando num graveto.
continuou colhendo flores. Era o melhor a fazer. Podia ser a garota. Ou talvez ele estivesse de fato sendo seguido. Olhar para trás seria uma confissão de culpa. Apanhou uma flor do chão, depois outra. Uma mão tocou suavemente o seu ombro. Winston olhou para cima. Era a garota. Ela balançou a cabeça num sinal evidente de que ele devia se manter quieto. Depois abriu caminho entre os arbustos e seguiu agilmente pela trilha estreita que conduzia ao interior do bosque. Era evidente que já fizera aquele caminho, pois evitava os trechos enlameados, como se tivesse tudo mapeado na mente. Winston foi logo atrás, ainda com o buquê de flores na mão. A sua primeira sensação foi de alívio, mas, observando o corpo forte e esguio à sua frente, com a faixa escarlate justa o suficiente para desvelar a curva dos quadris, começou a pesar-lhe a consciência da sua própria inferioridade. Afinal, mesmo agora, ainda lhe parecia perfeitamente possível que ela se virasse, lhe desse uma olhada e se afastasse. Winston estava embriagado pela doçura do ar e o verdor das folhas. Já no caminho da estação até ali, os raios do sol de maio se fizeram sentir-se sujo e anêmico. Uma criatura que vivia sempre entre quatro paredes, com a poeira e a fuligem londrina impregnada nos poros. Ocorreu-lhe que até aquele momento ela provavelmente não ouvira ao ar livre, em plena luz do dia. Chegaram à árvore caída que ela mencionara. A garota saltou sobre o tronco e empurrou alguns arbustos para os lados, revelando uma passagem oculta. Quando seguiu atrás dela, Winston percebeu que eles estavam numa clareira natural, uma pequena colina coberta de relva e envolta por árvores novas e altas, que a escondiam por completo. A garota parou e virou-se para ele e disse: "Aqui estamos." Winston se encontrava a alguns passos de distância dela. Ainda não tinha coragem de se aproximar mais. "Eu não quis dizer nada no caminho", prosseguiu ela, "porque podia ter algum microfone escondido. Não creio que tivesse, mas poderia ter. E aqueles porcos são bem capazes de reconhecer a nossa voz. Aqui nós estamos seguros." Ele continuava sem coragem de se aproximar dela. "Estamos seguros?" repetiu estupidamente. "Sim, olha essas árvores." Eram pequenos freixos que tinham sido cortados e brotavam novamente, formando uma floresta de postes, nenhum deles mais grosso que o pulso de uma pessoa. Não há nada grande o suficiente onde se possa esconder um microfone. Eu já estive aqui antes. Estavam só fazendo rodeios. Àquela altura, Winston já dera o seu jeito de se aproximar um pouco mais. A garota continuava diante dele, com o corpo ereto e um sorriso estampado no rosto. Um rosto com leve ar de ironia, como se perguntasse por que diabos ele estava demorando tanto para tomar alguma atitude. Os jacintos tinham caído pelo chão, em cascata. Pareciam ter se dirigido para lá por vontade própria. Winston pegou a mão dela.
Você acredita que até agora eu não sabia a cor dos seus olhos? Eram castanhos, ele observou. Um castanho bem claro, com cílios escuros. Agora pode me ver direito. Ainda aguenta continuar me olhando? Sim, facilmente. Tenho 39 anos e uma esposa da qual não consigo me livrar, e varizes. E 5 dentes postiços. Pouco me importa, ela afirmou. No momento seguinte, a garota estava em seus braços, sem que fosse possível dizer quem abraçou a quem. No começo, Winston não sentiu nada, somente a mais completa incredulidade diante daquela cena. O corpo jovem se apertava contra o seu. Mechas de cabelo escuro tocavam a sua face e, sim, ela realmente acomodara o rosto na posição certa e ele estava beijando aquela boca de lábios grandes e vermelhos. Ela envolveu seu pescoço com os braços e o chamava de meu querido, meu amor, meu adorado. Winston a puxou para o chão. A garota não oferecia resistência alguma. Ele podia fazer o que bem entendesse com ela. A verdade, no entanto, era que ele não experimentava nenhuma outra sensação física além do mero contato. Sentia-se ao mesmo tempo incrédulo e orgulhoso. Estava realmente contente por aquilo estar acontecendo, mas não tinha desejo físico. Tudo aconteceu rápido demais. A juventude e a beleza dela o amedrontavam. Ademais, ele já estava demasiadamente acostumado a viver sem mulher, embora não soubesse por quê. A garota ergueu o tronco e retirou uma flor de jacinto do cabelo. Depois se sentou encostada nele, passando um dos braços pela sua cintura. Não tem nada não, querido. Não há pressa. Nós temos a tarde toda. Não é maravilhoso este esconderijo? Eu descobri este lugar numa vez em que me perdi durante uma caminhada comunitária. Seria possível escutar alguém se aproximando a uns 100 metros de distância. Qual é o seu nome? Júlia. O seu eu sei. É o Winston Smith. Como descobriu isso? Acho que eu sou melhor que você para descobrir coisas, querido. Mas me diga, qual era a sua opinião ao meu respeito antes daquele dia em que lhe entreguei o recado? Winston não se sentia nem um pouco inclinado a lhe contar nenhuma mentira. Até pensou que seria uma espécie de sacrifício ou oferenda amorosa lhe revelar tudo desde o início. Eu tinha ódio só de olhar para você. Queria e depois matar. Há 2 semanas eu pensei muito seriamente em esmagar a sua cabeça com um bloco de calçada. Se quer mesmo saber, eu achava que você tinha alguma ligação com a polícia do pensamento. A garota gargalhou com vontade, evidentemente tomando aquelas palavras como um elogio à excelência da sua capacidade de disfarce. A polícia do pensamento? Não me diga que pensou mesmo nisso. Bem, talvez não exatamente nisso, mas veja, você é tão jovem e saudável, sabe como é. Pensei que talvez... Pensou que eu me dedicasse de corpo e alma ao partido? Uma moça pura,
de gestos e conversas puras, faixas, desfiles, palavras de ordem, jogos, caminhadas comunitárias, aquela coisa toda. Então, imaginou que na primeira chance que tivesse, eu iria denunciá-lo como criminoso do pensamento e levá-lo à morte? Sim, algo assim. Você deve saber que há muitas garotas que são desse jeito. A culpa é toda desta maldita faixa. E ela arrancou a faixa escarlate da Liga Juvenil Antissexo e a atirou contra o tronco de uma árvore. Daí, como se o gesto lhe recordasse algo, colocou a mão no bolso do macacão e retirou uma barra de chocolate. Quebrou-a pela metade e deu um dos pedaços para Winston. Antes mesmo de tê-lo em mãos, ele percebeu, pelo cheiro, que se tratava de chocolate fora do comum. Era escuro e brilhante e estava embalado num papel prateado. Em geral, as barras de chocolate eram coisas marrons, foscas, farelentas, cujo gosto, até onde se podia descrever, lembrava a fumaça exalada pelos incineradores de lixo. No entanto, ele já havia provado um chocolate daquela qualidade antes. De fato, assim que o aroma alcançou as suas narinas, surgiu na sua memória algo que ele nem ao menos conseguia definir, algo forte e perturbador. Onde você arranjou isso? Winston quis saber. No mercado negro, ela respondeu, como se não fosse nada demais. Na realidade, acho que sou esse tipo de garota. Para quem vê de fora, me destaco nos esportes. Fui comandante da tropa enquanto estive nos espiões. Faço trabalho voluntário 3 noites por semana na Liga Juvenil Antissexo. Passei horas e horas colando a baboseira deles pelas paredes de Londres. Nas paradas, sempre sou a das que carregam as faixas. Estou sempre de cara alegre e nunca tiro o corpo fora das tarefas. É o que eu digo. Nunca deixe de gritar junto com o povo. É o único jeito de não correr perigo. O primeiro pedaço de chocolate já havia derretido na língua de Winston. O sabor era delicioso, só que aquela lembrança continuava rondando as fronteiras da sua consciência. Algo que podia sentir intensamente, mas não reduzir a uma forma definida, como um objeto visto de canto de olho. Afastou-a de si, sabendo apenas que se tratava da lembrança de algum ato que gostaria de desfazer, mas não podia. Você é muito jovem, Júlia. Uns 10 ou 15 anos mais nova do que eu. O que viu de atraente em mim? Bem, foi alguma coisa no seu rosto. Achei que valeria a pena correr o risco. Sou boa em identificar pessoas que não se ajustam. Assim que bati os olhos em você, soube que você estava contra eles. Por eles, pelo visto, ela quisera se referir ao partido, e principalmente ao partido interno, sobre o qual ela falava com um ódio tão genuíno e sarcástico que Winston se sentia inquieto, mesmo sabendo que, se havia um lugar em que ambos sabiam estar seguros, esse lugar era ali. Outra coisa que o surpreendeu foi o seu linguajar um tanto grosseiro. Supostamente, os membros do partido não deveriam usar palavrões, e o próprio Winston
quase nunca recorria a eles, pelo menos em voz alta. Júlia, entretanto, parecia incapaz de mencionar o partido, especialmente o partido interno, sem usar os palavrões, que eram vistos escritos a giz e a carvão nos muros de certas ruelas escuras. Não que aquilo o desagradasse. Não passava de uma sintonia de revolta que Júlia sentia contra o partido e os seus métodos, e de certa forma parecia algo perfeitamente natural e saudável, como o espirro de um cavalo que sente o cheiro de feno apodrecido. Eles tinham saído da clareira e vagueavam novamente pelo trecho pincelado de luz e sombra, com os braços em torno das respectivas cinturas, sempre que a trilha se alargava ao ponto de permitir que andassem lado a lado. Winston notou que a cintura dela parecia bem mais delicada agora que a faixa tinha sido removida. Só se falavam por cochichos e sussurros. Fora da clareira, alertou Júlia, era melhor manter silêncio. Enfim, alcançaram o limite do pequeno bosque e Júlia o deteve. Não vá para o campo aberto, pode ter alguém à espreita. Enquanto nos mantivermos em meio às árvores, não correremos perigo. Estavam sob a sombra de algumas aveleiras. A luz do sol, filtrada pela folhagem extensa, ainda assim lhes ardia o rosto. Winston olhou para o campo diante deles e foi atingido por um vento e curioso choque de reconhecimento. Ele conhecia o local de vista, uma pastagem antiga, já um tanto rasa, cortada por uma trilha sinuosa e com um outro montinho de terra feito por toupeiras. No cercado irregular de arbustos que se avistava do outro lado do campo, a brisa fazia com que os ramos dos olmos balançassem suavemente, de modo que as folhas estremeciam de leve, em densas massas, lembrando cabelo de mulher. Em algum lugar bem próximo dali, onde a vista não alcançava, deveria haver um riozinho formando poças verdes, onde os robalos nadavam livremente. Por acaso não tem um riozinho aqui perto? Ele sussurrou. Tem sim, fica na beira do outro campo ali na frente. Tem peixes, alguns até bem grandões. Dá para vê-los balançando a cauda nos laguinhos à sombra dos salgueiros. É a terra dourada, quase... Terra dourada? Não é nada, é só uma paisagem que às vezes vejo em sonhos. Olha, Júlia murmurou. Um tordo acabara de pousar num galho, a menos de 5 metros de onde eles se encontravam, quase na altura dos olhos de ambos. Talvez não os tivesse visto, afinal, ele estava ao sol e eles na sombra. Ele abriu as suas asas, depois tornou a fechá-las cuidadosamente. Abaixou a cabeça por um instante, como se fizesse uma espécie de saudação ao sol, e então começou a cantar. Na quietude da tardinha, o volume da cantoria era surpreendente. Winston e Júlia se abraçaram e deixaram-se ficar ali mesmo, inteiramente fascinados com a cena. A melodia prosseguia sem cessar, minuto após minuto, com variações incríveis que jamais se repetiam.
quase como se o passarinho estivesse deliberadamente se exibindo para os dois. Às vezes, ele parava por alguns segundos, abria e voltava a fechar as asas, depois estufava o peito, malhado, e reiniciava o seu canto. Winston o contemplava como uma espécie de vaga reverência. Para quem, para o que estaria o tordo cantando? Não havia nem companheira, nem rival à vista. Que é que o levava a pousar num campo deserto e cantarolar para o vazio? Winston perguntou a si mesmo se era de fato verdade que não havia algum microfone escondido nas redondezas. A conversa entre ele e Júlia transcorrera inteiramente em voz baixa, e o aparelho não teria sido capaz de captar as suas palavras, mas captaria o canto do tordo. Era perfeitamente possível que, na outra ponta do instrumento, um homenzinho com cara de besouro estivesse escutando atentamente. Escutando aquilo. Aos poucos, no entanto, aquela torrente melodia foi expulsando da sua mente todo tipo de conjectura. Era como algo líquido sendo despejado bem sobre o seu ser, inundando-o completamente. Algo que inclusive se misturava com a luz do sol filtrada pela folhagem. Assim, Winston já não pensava, era pura sensação. A cintura da garota, envolta pelo seu braço, era quente e macia. Puxou-a para si e os dois ficaram face a face, com os peitos encostados um no outro, de modo que o corpo dela pareceu fundir-se com o dele. Por onde quer que as mãos de Winston trafegassem pelo corpo dela, parecia abrir-se como água. Enfim, as suas bocas se colaram, e foi algo bem diferente dos beijos quase formais de antes. Quando os seus rostos se separaram outra vez, ambos suspiraram profundamente. O passarinho se assustou e fugiu para o céu. Winston aproximou os lábios da orelha dela. Agora, ele sussurrou. Aqui não. Vamos voltar ao esconderijo. É mais seguro. Depressa, pisando aqui e ali, nalguns ramos secos, os dois refizeram o caminho de volta à clareira. Quando estavam uma vez mais envoltos pelo círculo de árvores, Júlia se virou e o encarou. Ambos estavam um tanto ofegantes, mas o sorriso reaparecia nos cantos dos lábios. Ela o fitou por alguns instantes e logo depois tateou o zíper do macacão. E então, sim, foi quase como no sonho de Winston, quase com a mesma agilidade. Ela tirou a roupa e, quando a jogou para um canto, o fez com o mesmo gesto magnífico que parecia capaz de aniquilar toda uma civilização. O seu corpo era bem branco, chegava a cintilar ao sol, mas, por um momento, ele não o viu. Tinha os olhos fixados na sua face sardenta, num leve sorriso de ousadia. Winston se ajoelhou diante dela e segurou as suas mãos. Já fez isso antes? Claro que sim, centenas de vezes. Bem, um montão de vezes. Com membros do partido? Sim, sempre com membros do partido. Com membros do partido interno? Não.
com aqueles porcos jamais. Mas há muitos deles que fariam isso se vissem qualquer pequena abertura. Eles não são tão santinhos quanto gostam de parecer. O coração de Winston deu um solavanco. Quantas vezes, afinal, ela fizera aquilo? Ele gostaria que tivessem mesmo sido centenas, até milhares. Tudo o que cheirasse a devassidão sempre o preenchia da esperança mais selvagem. Quem poderia saber? O partido talvez estivesse podre debaixo da superfície. Talvez o seu culto ao zelo e à abnegação não passasse de uma máscara ocultando o mais absoluto desregramento. Se pudesse infectar toda aquela corja com lepra ou sífilis, com que alegria o faria? Tudo que pudesse ajudar a apodrecê-lo, debilitá-lo e miná-lo ainda mais. Ele puxou Júlia para baixo, de modo que ficaram ambos ajoelhados, frente a frente. Veja bem, quanto mais homens você teve, maior o meu amor. Você entende? Sim, entendo perfeitamente. Eu odeio a pureza, odeio a bondade. Não quero mais virtude em canto nenhum. Quero que todos sejam devassos até os ossos. Bem, então acho que eu devo servir, querido. Sou devassa até os ossos. Você gosta de fazer isso? Não me refiro somente a fazer comigo. Falo da coisa em si. Adoro! Isso era, acima de tudo, o que Winston queria ouvir. Não somente o amor por uma pessoa, mas o instinto animal, o desejo simples e indiscriminado. Essa era a força capaz de esmagar o partido, de reduzi-lo a pedacinhos. Winston a deitou na relva, entre os jacintos. Desta vez não houve dificuldade alguma. Dali a alguns instantes, o ofegar do peito de ambos voltou ao normal e, com um agradável torpor, tombaram separados no solo. O sol parecia ter ficado mais quente. Os dois tinham sono. Ele apanhou os macacões que haviam sido tirados num canto e os usou para cobrir uma parte do corpo dela. Adormeceram quase imediatamente e dormiram por cerca de meia hora. Winston foi o primeiro a acordar. Sentou-se e ficou contemplando o rosto sardento de Júlia, que ainda dormia, usando as próprias mãos de travesseiro. Com exceção da boca, não se podia dizer que fosse tão bonita. Olhando de perto, viam-se uma ou duas rugas em torno dos seus olhos. O cabelo escuro e curto era extraordinariamente espesso e macio. Winston lembrou-se de que ainda não sabia o seu nome inteiro, nem onde ela morava. Aquele corpo jovem e sadio, agora inteiramente desprotegido, provocou nele um sentimento compassivo, protetor, mas não pôde se conectar novamente com aquela ternura irracional que o inundara enquanto o passarinho cantava. Empurrou os macacões para o lado e estudou o seu dorso branco e macio. Antigamente, pensou, um homem olhava para o corpo de uma mulher, via que ele era desejável e esse era o fim da história. Mas, hoje em dia, já não era possível sentir esse amor, esse desejo puro. Nenhuma emoção era pura. Estava tudo misturado com o medo e com o ódio.
A união dos dois fora uma batalha, o seu gozo, uma vitória. Aquilo era um duro golpe desferido contra o partido, um genuíno ato político.